É espantoso realmente que o líder do governo, o Randolph, ele não é meramente um senador do Amapá, tenha assumido a posição que ele assumiu. Né? A Suma Uma diz numa reportagem na quinta-feira, Randolph rifa o meio ambiente e crise política cerca Marina. De novo, Marina no centro de uma crise política. Um jornalista do Valor Econômico, correspondente do Valor, lá no Japão, abordou Lula, com o tema da Amazônia. Então já não foi lá no púlpito, foi na saída. Sobre este conflito, né, que está acontecendo no Brasil nesse instante, entre o IBAMA, com seu parecer técnico, o Ministério do Meio Ambiente, com Marina Silva de um lado, de outro lado, o ministro das Minas e Energia e o líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues. Então, Lula deu uma declaração até surpreendente na saída, porque ele disse assim, exploração de petróleo pode acontecer desde que não prejudique o Amazonas, diz Lula, e ainda justificou, a foz do Amazonas é a 530 quilômetros em alto mar e que vai procurar saber do assunto assim que chegar ao Brasil. Né? Essa declaração de Lula surpreendeu depois que, ao longo de toda o G7, nos seus dois discursos, a defesa do meio ambiente, a defesa da Amazônia, teve um papel de grande destaque. A gente está em meio a um confronto entre as forças ambientalistas e as forças que desejam a exploração econômica a todo custo. Por que digo isso? Porque o parecer do IBAMA, a decisão do IBAMA, vetando o início da exploração não quer dizer começar a tirar petróleo de dentro, mas exploração quer dizer você começar a explorar, a investigar a possibilidade de início efetivo da produção de petróleo no pré-sal amazônico. Então, o IBAMA vetou por quê? Vetou não porque seja contra. Tem uma versão que circula na praça de que o IBAMA teria vetado porque ele é contra a exploração dos combustíveis fósseis, que também, vamos combinar, está virando a chave do planeta e do Brasil em relação a isso. Mas não é por isso. É porque a Petrobras não ofereceu as garantias técnicas de que o meio ambiente será preservado em caso de um acidente durante o caso de exploração, porque vai ser furado, vai ter uma broca, tem risco de vazamento de petróleo. E, de fato, o parecer os documentos que a Petrobras apresentou não foram suficientes. Eu conversei com membros da direção do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, dizem que há um problema na documentação da Petrobras, com apoio do Alexandre Silveira do Meio Ambiente, que é o seguinte, estão utilizando parâmetros de processos de investigação e licenciamento feitos na Bacia de Santos. E o que o Ministério do Meio Ambiente diz, não mistura batata com laranja. A situação da foz do Amazonas, do ponto de vista ambiental, é completamente diferente da situação, por exemplo, lá em Santos, ou no Rio de Janeiro. Uma situação completamente diferente, um ecossistema muito mais complexo, muito mais delicado, muito mais frágil. Então, não dá para fazer o que a Petrobras fez, que é quase que fazer um Ctrl-C, Ctrl-V nos estudos feitos em Santos para o Amazonas. É impossível, é algo delicadíssimo, e aí vamos ver, tem um conflito aberto, há um risco grande para a imagem mundial do Brasil neste tema. Se o Brasil vacilar, pode ser um grande desastre para a imagem do Brasil e pode ter repúdios de ambientalistas e governos ao redor do mundo. Então, o Brasil não pode vacilar. Vamos ver como é que o presidente Lula chega. Na quarta-feira virá aqui a jornalista Suma Uma. Suma Uma é um coletivo de jornalistas liderado pela Eliane Brum, que todo mundo se lembra dela da época que ela trabalhou no El País, um grande destaque. São 4 jornalistas que fundaram esse coletivo Suma Uma, sediado lá na Amazônia. Então, a Eliane Brum, o Jonathan Watts, que faz reportagens para o The Guardian aqui no Brasil, a Verônica Goizueta, também para o The Guardian, e ela é a líder do Amazon Rainforest Journalism.
Então é uma iniciativa, o Jornalismo Fundo, de um fundo de jornalismo para a Amazônia. E, finalmente, a Thalita Bedinelli, também trabalha com The Guardian, também trabalhou no El País e trabalhou na Folha de São Paulo. Então, esses 4 jornalistas fundaram o Suma Uma. A Cláudia Antunes é uma das principais jornalistas que atua no Suma Uma. Ela virá aqui na quarta-feira para contar os bastidores desta luta política que pode ganhar peso, pode ganhar peso. É espantoso realmente que o líder do governo, o Randolph, ele não é meramente um senador do Amapá, tenha assumido a posição que ele assumiu. Né? O Suma Uma diz numa reportagem na quinta-feira, Randolph rifa o meio ambiente e crise política cerca a Marina. De novo, Marina no centro de uma crise política. O Randolph, na quinta-feira, soltou, já falamos desse tweet dele, né? A decisão do IBAMA contrária à pesquisa na costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado, o povo amapaense, quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Esta posição dele, ela foi recebida com indignação ou ironia pelas autoridades ambientais brasileiras, revelam total desconhecimento de Randolph em relação aos processos de licenciamento ambiental, tanto que, logo embaixo desse post dele, uma funcionária do IBAMA descreveu assim: senador, o procedimento licenciatório só é submetido à audiência, consulta pública à população, se tiver viabilidade técnica e ambiental, o que não ocorreu nesse caso. A grosso modo, a Petrobras não passou de fase. Lute por estudos melhores e não contra a decisão técnica do IBAMA. O presidente do IBAMA, que é deputado federal, por sinal, o Rodrigo Agostinho, disse que o IBAMA não toma decisão por pressão política. O IBAMA é uma instituição de Estado, ou seja, não de governo, então não toma decisão por pressão política, mas há nuvens carregadas ao redor do IBAMA e de Marina Silva. É bom lembrar que ainda no ano passado, em que pese Lula ter feito uma conversão ambiental depois de seus governos, já ainda durante a campanha do ano passado, Lula insistiu em defender Belo Monte, que é considerado um dos grandes desastres ambientais e um desastre até do ponto de vista da produção de energia. Disse que faria Belo Monte de novo. Vamos ver, esse vai ser um embate imprevisto, né? Essa semana. E assim, Mauro, me parece, né? Eu fico com a impressão que boa parte de quem se envolveu nesse debate não entendeu exatamente como a coisa se dá. Há muito mais uma confusão sobre o entendimento dos procedimentos que cercam essa questão, esse tema, do que propriamente defender um lado ou outro. A foz do Rio Amazonas está, como o presidente até salientou ali, a 530 quilômetros da costa, né, do rio, efetivamente, Amazonas, no continente. É distante e, em tese, é uma distância segura. Isso não significa que não possa acontecer uma grande tragédia e um desastre ambiental de proporções inimagináveis. O que ocorre é o seguinte: num primeiro momento, o Randolph ali saiu correndo para atacar a decisão do IBAMA, etc. e tal, e dizer que a população deveria ser consultada quanto a essa possível extração de riqueza. Tá ok. O problema é que, assim, não se chegou nem a essa fase, Mauro. Os estudos que são liberados inicialmente pela Petrobras, mostrando que essa atividade seria, de fato, cientificamente segura, nada disso ocorreu. Como você salientou, a Petrobras apresentou ali um Ctrl-C, Ctrl-V de outros procedimentos que foram utilizados em outras regiões do Brasil, que não tem absolutamente nada a ver com aquele ecossistema daquela região ali, apresentou isso. E o IBAMA, naturalmente, falou: olha, veja só, essa papelada aqui não serve para atestar a segurança de um futuro eventual, né, mecanismo de extração de petróleo no pré-sal daquela região. Então, assim, não ocorreu nada ainda. O pessoal está se matando em torno disso por conta de uma coisa que sequer saiu do papel e que sequer cumpriu as normativas técnicas que precisam ser aí cumpridas para que possa ser negada ou autorizada, né, pelos órgãos competentes ambientais a exploração. O IBAMA só fez o seu trabalho, como frisou o seu presidente, é uma instituição de Estado. A gente reclamava muito no bolsonarismo que não havia mais instituições de Estado no Brasil, que elas tinham sido totalmente aparelhadas
ideologicamente por aquele reacionarismo bufo, tosco e caricato do Bolsonaro. Aí agora parece que a gente quer atropelar também qualquer tipo de decisão de Estado por parte de um órgão de Estado, que é o caso do IBAMA. Se a Petrobras, aí eu estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui, se a Petrobras apresentar estudos que mostrem a viabilidade e a inexistência de possibilidade de uma tragédia ambiental ou algo do tipo, que se explore. Que se explore, porque tudo bem que está ficando uma coisa meio demodê, né, Mauro? Essa coisa de extrair petróleo, com tanta coisa que está surgindo nova de energia renovável. Eu vejo aqui na Europa a quantidade de carros elétricos, assim, é muito grande. Eu não sei dar números e tal, mas pelo menos aqui em Lisboa, na capital portuguesa, circulando na rua, pelo menos eu diria aí que, sei lá, 1/6 ou 1/5 dos carros que você vê passando na rua são carros elétricos. Eles têm um ruído estranho, né? E alguns nem ruído tem. Então, assim, vem mudando isso e fica bastante demodê essa coisa de querer furar agora petróleo em 2023, mas enfim, se tiver viabilidade técnica, que se faça. Só que parece que todo mundo queimou a largada e todo mundo saiu gritando ao mesmo tempo e não se chegou a... Olha, como eu falei, conversei esse fim de semana com as pessoas estão receosas, ninguém quer falar on the record, está todo mundo receoso, né? Porque governo é barra pesada mesmo. Conversei com uma pessoa da cúpula do IBAMA. Ela falou: olha, é uma das melhores notas técnicas já feita pelo IBAMA, é completamente consistente. O IBAMA não tem nada contra a Petrobras, nada contra a Petrobras. Agora, eles precisam apresentar algo que dê segurança para o meio ambiente, porque o Randolph vem com essa conversa, o povo do Amapá, e o povo da Foz do Amazonas, e os peixes, as águas, e a repercussão sobre a floresta amazônica, isso é povo também. Desde que o Papa Francisco fez a sua encíclica sobre o meio ambiente, ficou claro para o planeta que existe gente humana e existe gente animal, existe gente fauna, existe gente flora, existe gente em várias dimensões. Gente não é só pessoa, não é só ser humano. Essa é a questão. O IBAMA diz o seguinte: é uma questão técnica, não tem política, é uma questão técnica. Eu conversei também ontem com uma pessoa da cúpula do Ministério do Meio Ambiente que falou assim: essa coisa é um absurdo. O IBAMA, este ano, nós estamos nem terminou maio, este ano, revelação, já deu 22 autorizações de exploração para a Petrobras. 22 autorizações. Então, esta alegação que se faz é completamente infundada. É um parecer técnico, não tem nada a ver. Nós somos a favor de virar a página dos combustíveis fósseis? Somos. Isso é uma posição aberta da ministra Marina Silva. Mas não é isso que está em tela agora. O que está em tela agora é a defesa ou a destruição de um dos meio ambientes mais cruciais e mais frágeis do planeta, que é a floresta amazônica. Então, realmente complicado. O Randolph ficou nervoso porque o Ricardo Salles tirou um sarro dele, né, dizendo bem-vindo à turma, né, falou, não sou da sua laia, tal, mas desculpa, Randolph, você está na mesma turma do Ricardo Antunes, que é atropelar o que quer que seja para fazer exploração econômica do Amazonas, no seu caso, para favorecer o seu curral eleitoral, né? Dane-se o meio ambiente. Vamos ver se ele será escutado por Lula. 2 comentários aqui. Carmen Bocciardi sobre o nosso assunto anterior. É notória a pressão do governo americano. Estão irritados com a posição do governo brasileiro, que está corretíssimo. E aqui, importante, a Luciana Gatti manda 2 superchats. Medidas nossas, lá GGE, eu não entendo nada disso. Luciana Gatti, deixa eu explicar, é uma das grandes ambientalistas do país. Luciana, vem aqui conversar com a gente. Olha, a gente vem ensaiando você vir aqui para frente da tela há tempos. Manda uma mensagem para mim. Mauro Lopes 1612. Luciana, uma palavra só. Mauro Lopes 1612 @gmail.com. Manda uma mensagem para mim com o seu WhatsApp e vamos combinar. A Luciana, vale a pena a gente escutar a Luciana, uma grande ambientalista, né? Então ela diz que
medidas nossas, ou medições feitas, lá GSO2, ela vem aqui explicar o que é, com o avião, mostram que aquela região faz grande absorção de carbono. Os nutrientes do rio Amazonas alimentam o fitoplâncton. E ela fala mais adiante aqui. De onde vem o petróleo cru que chega no Nordeste?